Temos aí hoje, então, também uma notícia triste, né? Dentro do esporte aqui de Cristal, quando nós perdemos aqui o nosso atleta Macaco. Eu digo o nosso, porque independente se o cara era torcedor ou não do time em que o Macaco jogava, admirava ele como um grande esportista, né? Um cara que vem até uma idade bastante avançada, né, para o esporte, jogando e jogando bem. Enquanto esteve jogando, jogou bem. Depois, quando ele viu que começou a diminuir o ritmo, ele também parou de jogar. Mas isso foi já bem passando dos 50 anos, onde o cara fazia show ali no balneário do Camaquã, no campo aqui de futebol aqui da Baixada, e por onde andava aqui na região, ele de fato deixou a sua marca. E nós que gostamos de esporte, nós precisamos lembrar esse fato, né? E fazer com que todos façam uma reflexão e reconheçam ele também como um grande cidadão que deixou a sua marca dentro da história do município de Cristal, principalmente através do esporte e por ser um cidadão de bem que por onde andava não tinha briga, não tinha confusão, apesar de estar envolvido num grupo onde os ânimos afloram facilmente, mas nunca se viu o Macaco dar um pontapé em alguém de forma assim intencional de machucar alguém, e muito menos, né, desacatar juízo, autoridade ou dar empurrão por aí. Então vai a nossa homenagem também, né, através do nosso programa e através aí da sua família, para a sua família, as nossas condolências e nosso reconhecimento por esse grande cidadão que se foi. E está lá do lado do Papai do Céu batendo uma bolinha, certamente. É verdade, professor, sabe as suas palavras. Realmente, o João Carlos Candiota de Lima, assim era o seu nome, mas que poucos o conheciam pelo nome, e sim pelo apelido, né, carinhosamente de Macaco, deixou um legado e uma lacuna, uma falta muito grande no futebol, no esporte, onde ele amava profundamente. Depois que parou de jogar futebol, pegar a sua cadeirinha de praia, sentar-se à beira da tela do Rio Camaquã, recordar imemoráveis partidas que fez, lembrar de colegas, de ex-jogadores que foram seus adversários também, e sempre no jeito dele, mas sempre educadamente, com arbitragem, com organizadores dos eventos. Foi um jogador que marcou uma época muito grande, o Buleia, dentro do esporte do Cristal. Foi multicampeão pelo Armada, foi campeão com o Cantareira, o time que eu tinha. Ele jogava conosco, sempre onde nós estávamos ele estava junto. Foi campeão em outros times, por muitas vezes, de veteranos. Quando parou de jogar futebol, aos 48 anos ele jogou no Cantareira, junto com o Henrique Carlos Chirangue, e eu fui treinador dos dois, e fizeram grandes jogos, inclusive um jogo memorável às 10 horas da manhã no balneário do Camaquã, Cantareira 4, Funil 0, com o Macaco e o Henrique comandando aquele jogo. Falar do Macaco é falar de uma história, é falar de um legado enorme que deixou, como pai, como marido, como irmão, acima de tudo, e como uma pessoa que amava o esporte, gostava do esporte, gostava de um bom churrasco, como foi dito ontem na sua despedida. E aquela salva de palma que foi feita a ti, Macaco, foi pela tua história, foi pelo teu legado que tu deixou. O esporte perde uma grande pessoa, perde um grande atleta e perde um cara que deixou aí no passado muitas coisas boas a serem aprendidas. O Macaco ainda era um atleta, ele caminhava de manhã, sempre fazendo suas caminhadas com sua esposa, ele andava de bicicleta, ele ainda trabalhava alguns dias da semana muito pelo esporte, porque já estava aposentado e uma família inteiramente criada. Seus filhos, todos eles amam o esporte, os seus filhos, todos os filhos dele jogam futebol e traz o legado do pai, né? Embora ele, como jogador, fosse muito de outra parteleira, né, professor? Ele estava numa parteleira bem avançada, à frente de muitos, mas nunca desrespeitou ninguém, nunca humilhou ninguém, sempre foi aquele cara alegre, sorridente, brincalhão, e que deixou aí muitos amigos. Ontem, na sua despedida, ficou comprovado isso, as histórias são todas elas ainda vivas para serem contadas,
E ele foi aquele cara que, como se o senhor falasse, foi campeão de futebol de campos de 11 com Armada, foi campeão praiano com Armada, jogou no Cordeiro um campeonato de 11, onde era um time tecnicamente mais fraco, mas ele, por estar lá e por não deixar o seu povo na rua, foi lá e jogou conosco no Cantareira e outras equipes por aí afora. Então deixa uma lacuna muito grande e, como acima de tudo, como cidadão e como amigo. Eu sou suspeito em falar dele porque todas as semanas, quando vinha à cidade, ele me visitava, ia na minha casa e às vezes ele já me ligava: amanhã eu tô aí. Eu deixava a porta só encostada, quando eu via ele tá lá no meu quarto sentado numa cadeira falando de futebol comigo. E quando eu tive meio doente por uns meses atrás, ele vinha sempre à cidade para me ver, né? Então é um cara que era, acima de qualquer coisa, um amigo que se foi, mas a gente, ao mesmo tempo, nessa tristeza enorme que invade, a gente se sente um pouco aliviado por saber que ele se foi fazendo uma coisa que ele amava, que ele gostava, que era olhar futebol. E quando ainda chegou a ver o seu time ganhando o jogo, né? Ele nunca desrespeitou ninguém que fosse gremista, ele sempre brincou educadamente com os seus contrários de time, ele sempre foi um sujeito muito ponderável e muito conhecedor de esporte e, acima de tudo, um cidadão. O esporte, mais uma vez, perde uma grande referência. E junto aqui com meu amigo Bulé, que é meu amigo de muito tempo, eu gostaria de dizer que se fizesse esse ano na Copa Colonial, que está sendo disputada lá fora, nos campeonatos que o Bulé organize, uma grande homenagem ao João Carlos Candiota de Lima, porque foi uma grande referência do nosso esporte cristalense e além município, professor. Muito bem, nada mais justo, né? Muito bem, tá certo a sugestão aí do Cláudio Lopes, aí para o nosso dia, que hoje nós estamos aqui ao lado... Secretário de Esportes. É verdade, nós temos ainda o privilégio de hoje não estar só ao lado do nosso comentarista, mas que hoje também está na condição de secretário de esporte. Então tá aí a faca do pescoço do homem. Autoridade máxima do município na área do esporte, o Buleia certamente saberá conduzir isso aí. Muito bem, olha só o nosso registro, então, tá aí a nossa homenagem póstuma a esse grande cidadão que se foi, né? E que tem um detalhe, nós chamamos de uma forma carinhosa, nós, população de Cristal e da região, apenas de macaco, sem pensar em nada de desprestígio a pessoa dele, muito pelo contrário, ele se orgulhava em ser chamado de macaco. Exatamente isso. É uma coisa extraordinária isso. Isso tem outro lado de bom. Exatamente. Né? Tem essa frescura de... bebê, né? Tudo é modismo, para que as pessoas possam ir para a mídia, para ser falada. A maioria, tudo é modismo. Né? Exatamente. É uma verdade muito certa o que o senhor falou. Ele tinha orgulho de ser chamado assim. Todo mundo conhecia ele assim. Eu, como mais próximo, sabia o nome dele, mas poucas pessoas sabiam que ele era João Carlos Candiota de Lima, o nome dele. Filho do doutor. Doutor. Que não era doutor. Tio Tacílio, doutor. Ah, o Tacílio. E irmão do Pepe, outro cara que tinha um legado figuraço, muito grande também, né? Figuraço. Uma família muito querida, de muitas pessoas boas, a esposa do macaco, a tia Tuca. Vai um grande abraço, minhas condolências novamente a ela. É uma pessoa extremamente do bem nessa hora difícil. A gente passa por isso, só quem passou sabe, mas a lei de Deus, e a gente tem que se agarrar com Deus e ter força, pensamento positivo e tocar a vida para frente, professor. Beleza. Você está ligado na Cristal Web Rádio, na Cristalense FM.